E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcos Otoshi de História. Tema da aula de hoje, feudalismo, tá? A gente vai falar um pouquinho de Idade Média e vai se aprofundar no feudalismo, tá bom? Então, vamos nessa. Gente, pessoal, quando a gente fala de feudalismo, a gente tem que localizar isso no tempo, tá? O feudalismo vai acontecer na chamada Idade Média. A Idade Média, para quem não lembra, vai do século V ao século XV, tranquilo? São 1000 anos de Idade Média, 10 séculos, tranquilo, pessoal? Gente, pessoal, a Idade Média vai ser um período da história fortemente influenciado pela religião, tá? E pela igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja católica, tá bem? Então, assim, tudo era muito baseado na fé, no místico, no misticismo, na religiosidade, no teocentrismo. Otoshi, o que danado é teocentrismo? Teocentrismo, teo, Deus, centrismo, centro, Deus como centro de tudo. Então, a religião influenciava em tudo, pessoal, na política, na economia, na sociedade, tá certo? Esse é o primeiro passo, isso é a primeira coisa que tu tem que colocar na tua cabeça, beleza? Pois bem, segunda coisa, pessoal, vamos tentar entrar agora no feudalismo. O que danado foi o feudalismo? Vamos com o titio? O feudalismo foi um sistema político, econômico, social, que aconteceu onde? Na Idade Média, tranquilo? Vamos repetir, sistema político, econômico e social que aconteceu na Idade Média. E aí, como eu falei tudo isso, vamos começar a destrinchar o feudalismo. Se eu falei que o feudalismo é um sistema político, o que caracteriza politicamente esse período feudal? Gente, no feudalismo, a gente caracteriza a política como descentralizada. O que é isso? Eu estou dizendo que o poder estava nas mãos dos senhores feudais. Cada senhor feudal manda no seu respectivo feudo, no seu respectivo território, terreno, tranquilo? Ou Otoshi, existia rei nesse período? Sim, pessoal, existia rei. Só que o rei não tinha tanto poder assim. É por isso que a gente não diz que o feudalismo é um sistema centralizado. Porque se fosse assim, o rei mandaria à torta e à direita. Mas não. O poder no feudalismo é descentralizado. Tá certo? Se eu sou dono desse feudo, quem manda nele sou eu, então eu sou rei, eu sou soberano, eu que mando aqui. Tá certo? Então cada senhor feudal manda no seu respectivo feudo. Tranquilo? Poder descentralizado. Pois bem, quem é o senhor feudal? Gente, o senhor feudal é normalmente um nobre, um duque, um marquês, um visconde, um barão, tá certo? É aquele que possui um título de nobreza. Otoshi, a que se dedicavam os nobres nesse período? No feudalismo, eles se dedicavam à guerra. Então, os nobres, pessoal, nesse período, eles eram militares, tá certo? Se dedicavam à arte de guerrear. Pois bem, a gente falou também que o feudalismo, além de ser um sistema político, e a gente acabou de caracterizar politicamente o feudalismo, eu falei que era um sistema econômico. Como é que a gente caracteriza a economia feudal? A economia feudal era baseada na agricultura, pessoal. Gente, agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? É quando a gente só planta, só produz aquilo que a gente precisa. Ô, Otoshi, se eu tivesse um pedacinho de terra, eu ia plantar para produzir muito, para vender muito, para ganhar muito dinheiro. Eu sei disso, eu também faria isso, tá certo? Isso é o que pensa a nossa cabecinha capitalista. Mas nesse período, pessoal, a gente não fala de sistema capitalista, a gente fala de sistema feudal. E nesse período, o homem ele não está preocupado em plantar muito para produzir muito, para vender muito. Não. Ele quer plantar aquilo que ele necessita, apenas. Tranquilo? Então é por isso que a gente diz que a base da economia no feudalismo é a agricultura de subsistência. Eu só produzo aquilo que eu preciso. Outro detalhe, pessoal. A economia ela é amonetária, ou seja, sem o uso de moeda.
Não existia moeda nessa época, Tocha, existia moeda, mas ela não era usada. Então a gente diz que a economia ela é amonetária. Tranquilo? Aí você pode estar perguntando, bom, feudalismo, agricultura, onde é que isso se dava? Isso se dava nas grandes cidades ou no interior? No interior, né, pessoal? Eu estou falando da área rural da Europa. Beleza? Agricultura, área rural da Europa. Voltando para a definição de feudalismo, a gente já viu a política, a gente já viu a economia, e eu falei que era um sistema econômico, político e também social. Não é verdade? Então vamos caracterizar a sociedade. Como é que é dividida a sociedade no período medieval, no feudalismo? Tenta imaginar a pirâmide social. Quem está no topo dessa sociedade é o clero. Clero. Quem faz parte do clero, pessoal, são os membros da Igreja Católica, padres, sacerdotes, bispos. Tranquilo? Quem está logo abaixo, ali no meio da pirâmide social, a nobreza, ou seja, os duques, marqueses, viscondes, barões, aqueles detentores de títulos de nobreza. Logo abaixo, na base da pirâmide, eu tenho os... Não, escravos, de jeito nenhum. Ouvi daqui, viu? Não havia escravos no medievo, no feudalismo. A base ela é composta pelos servos, pelos camponeses. Tranquilo? Então vamos embora de cima para baixo. Clero, nobreza, servos. Tranquilo? Otos, como era a relação servo-senhor? O servo ele trabalhava nas terras do senhor. Então o senhor ele fornecia para o servo proteção, um pedaço de terra para ele plantar, tá certo? Mas em troca, o servo, para viver ali, ele tinha que pagar muitos impostos aos seus senhores. A carga de impostos que o servo era submetido a pagar para o seu senhor era muito pesada, pessoal, muito pesada. Então vamos ver aqui alguns impostos que eram pagos pelos servos aos seus senhores. Primeiro imposto, a gente pode falar da talha. O que foi a talha, pessoal? A talha é o seguinte, o servo, tudo que ele plantava, 50% daquilo que ele produziu, ele tem que entregar ao seu senhor, como forma de imposto. Já imaginou isso? Você plantar e tudo aquilo que você plantou, você vai pegar metade daquilo e vai entregar ao seu senhor como imposto. Qual o nome desse imposto? Talha. Outro imposto, corveia. O que era a corveia? O servo ele era obrigado a trabalhar de 2 a 3 dias nas terras do senhor. E tudo que lá fosse plantado, tudo que lá fosse produzido, pertencia a quem? Ao senhor. Tá? E um detalhe, se o servo fosse para lá para pagar a corveia, se tivesse uma ponte quebrada, ele tinha que consertar, se tivesse um forno quebrado, ele tinha que consertar. Todo o trabalho que fosse necessário, ele teria que fazer, tá certo? Então, corveia é aquele imposto em que o servo ele tem que trabalhar de 2 a 3 dias nas terras do Senhor. Aí você pode estar aí se perguntando, mas eu estou na terra do Senhor, mas tudo não é terra do Senhor, inclusive aquela que o servo planta? Pessoal. Só que o feudo, ou seja, o terreno lá, a terra daquele senhor, é dividido em algumas partes. Eu tenho os mansos senhoriais, que é a parte da terra que só deve ser frequentada pelo senhor, por isso o nome mansos senhoriais. Tem os mansos servis, que é aquele pedaço da terra dedicado aos servos, e tem os mansos comuns, que é aquele pedaço da terra que pode ser frequentado tanto por um quanto pelo outro, tanto pelo servo quanto pelo senhor. Tranquilo? Então, quando eu falo da corveia, ele vai ter que cumprir esse trabalho obrigatório nas terras do senhor, no manso senhorial. Tranquilo? Próximo imposto, banalidades. Banalidades, pessoal, era um imposto que era pago pelo uso de equipamentos. Como assim, Otoshi? Vamos supor que o servo está precisando de um forno. Quem é que tem um forno? O senhor. Então, ele pega o forno emprestado com o senhor e, em troca, ele tem que pagar o imposto. Ou, por exemplo, ele precisa de um moinho de água emprestado, então ele pega o moinho do senhor e paga o imposto. E aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, Otoshi, tu falou que a economia nesse período era monetária, ou seja, não havia uso de moeda. Como é que tu está falando que os servos pagavam imposto se não havia o uso de moeda? Boa pergunta, boa reflexão. Na realidade, pessoal, eles pagavam impostos com o quê? Ou com trabalho, ou com alimento.
produtos, o que eles produziam na terra. Entendeu? Sacou? Não é imposto com dinheiro. Tranquilo? Então a gente viu a talha, a corveia e a banalidade. Vamos para outro. A gente tem a chamada mão morta. Mão morta é o imposto que é pago ao senhor, tá certo? Pelo servo, para poder continuar na terra. Então, por exemplo, imagina que eu sou um servo, tá certo? Meu pai morreu. Então, com a morte de meu pai, eu tenho que deixar a terra. Eu tenho que abandonar aquela terra. Mas se eu pagar um imposto chamado mão morta, eu consigo permanecer na terra desse senhor. Tá certo? Então, mão morta é o imposto pago pela transmissão da herança. Ok? Transmissão da herança. Tem também a capitação, que é o imposto pago por cabeça. Capitação, por cabeça. E tenho também as esmolas de São Pedro. Esmolas de São Pedro são os impostos que eram pagos à igreja. Tranquilo, pessoal? Veja quantos impostos eu falei para vocês e nem falei todos, tá? Que eram pagos pelos servos aos seus senhores. Tranquilo? Outra coisa que é importante a gente destacar no feudalismo é a relação suzerano-vassalo. Gente, a relação suzerano-vassalo, o aluno costuma achar que é o seguinte, que é uma relação entre o senhor e o servo. Não, pessoal. A relação suzerano-vassalo é uma relação entre um senhor feudal e outro senhor feudal. O que é o suzerano e o que é o vassalo? O suzerano é aquele que doa um feudo. Otoshi, o que é um feudo? O feudo pode ser um pedaço de terra. O feudo pode ser um equipamento. O feudo pode ser um título de nobreza. Pode ser qualquer coisa de valor. Tá certo? Então, se eu doar um feudo para uma pessoa, eu sou suzerano, porque eu estou doando. O vassalo é aquele que recebe o feudo. Tranquilo? Então, repetindo, para gravar e para fixar, o suzerano é um senhor, o vassalo também é um senhor. O suzerano é o que doa, o vassalo é o que recebe o feudo. Tranquilo? Pergunta do aluno. Otoshi, uma pessoa pode ser ao mesmo tempo suzerano de um e vassalo de outro? Pode. Imagina a seguinte cena. Eu sou suzerano e você que está aí do outro lado da tela vai ser o meu vassalo, tranquilo? Então eu entrego um feudo para você. Se eu estou doando, eu sou suzerano. Você está recebendo, você é meu vassalo. Mas imagine que você está doando um outro feudo para uma terceira pessoa. Então você é o que dessa terceira pessoa? Isso, você é o suzerano. E aquela pessoa é o seu quê? Vassalo. Mas você é o que em relação a mim? Vassalo. Então você pode ser suzerano de um e vassalo de outro. Tranquilo? Mas não esquece que é uma relação entre dois senhores feudais. Beleza, pessoal? Então, gente, vamos recapitular tudo o que a gente falou. A gente falou de Idade Média, feudalismo, definição, sistema econômico, político, social, que vigorou na Idade Média, que é baseado em quê? Na agricultura de subsistência, quando você planta aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Falamos que a economia ela é amonetária, pois não havia o uso de moedas. Falamos da sociedade, lembra? Clero, nobreza, servos, os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Depois a gente falou também da questão política. Eu falei da descentralização política que existia nesse período. Existe um rei? Existe, mas o poder do rei ele é reduzido. O poder de verdade está na mão de cada senhor feudal, que manda no seu respectivo feudo. Eu falei para vocês que a terra do senhor ela é dividida em 3 partes. Mansos senhoriais, terra, né, aquela parte da terra que só deve ser frequentada pelo seu senhor. Tem os mansos servis, que é a parte da terra que é dedicada para os servos, para eles viverem, terem a casinha deles, plantarem e tal. E tem os mansos comuns, que podem ser frequentados tanto pelos servos quanto pelos senhores. Tranquilo, pessoal? Gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o likezinho, ativa aí o sininho, tá? Porque toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal você vai receber. Se inscreve no canal, ajuda Titio, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá certo, pessoal? Um cheiro, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.